Hoje nós começamos aí uma série de mensagens que está muito especial. Então eu queria pedir bastante aí da sua atenção agora, para que você fique atento àquilo que a gente vai compartilhar. Começamos hoje na reunião da manhã essa série de mensagens. Falamos sobre a primeira mensagem de manhã e agora nós daremos continuidade falando da segunda carta dessa mensagem. Então eu te encorajo a, quando você puder, entrar lá no nosso canal do YouTube ou então na página do Facebook e acompanhar as mensagens que você não conseguir ver pessoalmente. É muito importante que a gente ouça todas essas mensagens, para que você contextualize toda essa série e não perca nenhum episódio dela. A nossa série é chamada Cartas à Igreja. Foi uma série que o Senhor colocou ao meu coração nessa semana. Eu estava refletindo muito sobre o final de ano, né, sobre essa nova estação, sobre o que nós vivemos ao longo deste ano como igreja, como família, e desenvolvendo uma mensagem com o Senhor para esse domingo. O Senhor ele colocou no meu coração toda essa série, para que a gente pudesse juntos refletir acerca da igreja como um todo, de nós como igreja, como corpo, né, dos pontos que nós estamos vencendo, daquelas falhas que a gente ainda precisa de conserto. E o Senhor me levou lá ao livro de Apocalipse. E nesse livro a gente vai perceber o quão maravilhoso é o cuidado do Senhor com a sua igreja. O quanto Ele cuida de cada um de nós, daquilo que nós ainda necessitamos de transformação, de cuidado, o quanto Ele honra também as atitudes que nós temos tido, que tem agradado o coração dEle. E dentro dessa revelação de Apocalipse, que Ele deu ao apóstolo João, Ele enviou através de João 7 cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. Por isso que vão ser 7 capítulos, 7 mensagens, porque nós falaremos de cada uma dessas cartas, da realidade de cada uma dessas igrejas, que com toda certeza se encaixa na nossa realidade hoje. Então a primeira carta que nós tivemos estudo hoje pela manhã foi a carta à igreja de Éfeso, e agora à tarde nós vamos falar sobre a igreja de deixa eu ver qual que é, perdão, irmãos, Esmirna, já ia falar de Sátira, enfim. A igreja de Esmirna, que é a segunda carta que a gente vai estudar aqui agora. Mas antes disso, eu queria que você já abrisse aí o livro de Apocalipse, por favor, no capítulo de número 1. A gente vai fazer uma breve introdução ao livro. Peço sua atenção para que você acompanhe a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente leia junto, compreenda junto e você acompanhe todo o ensino dessa carta. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o livro de Apocalipse. Se você não conhece muito esse livro, ele é um livro com um estilo muito específico, Ele é rico em propósito, em significado. Ele mostra também que a história não caminha para o caos, mas ela avança para um fim glorioso, que é a vitória completa da noiva de Cristo. E isso é maravilhoso para nós. Tem crente, irmãos, que não gosta nem de ler Apocalipse, que quando pensa ali no último livro da Bíblia, fala assim, opa, eu não quero nem saber o que vai acontecer no fim. Deixa eu te falar, para a noiva de Cristo é vitória, irmãos. Para aqueles que estão em Cristo, não tem que temer o fim. Pelo contrário, a gente tem que desejar o fim, porque quando chegar o fim, nós formos, de fato, buscados, vamos dizer assim, pelo nosso amado, nós viveremos uma vida em plenitude, eternamente. Então o Senhor tem isso para mim, tem isso para você, e nós não precisamos temer esse fim. Ele voltará para buscar a sua noiva. O estudo desse livro de Apocalipse, ele vai nos encorajar e nos incentivar a diversas coisas. A santidade, ele vai nos encorajar no sofrimento, ele vai nos ensinar a adorar de forma plena, perfeita ao Senhor. Então é muito importante a gente ter atenção a cada ensinamento que a gente vai passar aqui ao longo desse tempo. Existem pelo menos umas 5 verdades práticas aqui. Se você ler Apocalipse inteiro, pelo menos você vai encontrar 5 verdades aqui que vão ser muito claras para você. A primeira dessas verdades é que Jesus ele tem o total controle da igreja. Ele é o cabeça, ele é o dono da igreja, ele é o dono das nossas vidas. Então, lendo cada uma dessas cartas, lendo toda a história, todo o fim, você vai perceber que ele, de fato, tem o controle sobre toda a igreja. Não só sobre toda a igreja, mas uma segunda coisa que você vai perceber é que ele tem total controle sobre a história. Ele determina o início e o fim de todas as coisas. Ele sabe tudo o que precisa ser feito, o momento para cada uma das coisas, e ele agirá
em favor daqueles que estão nele, e nós não pereceremos com o mundo. Outra coisa que a gente vai perceber aqui também é que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Eu e você vamos ser perseguidos? Vamos. Eu e você vamos passar por dias maus? Vamos. Eu e você vamos ter tribulações a enfrentar? Sim, mas isso não vai nos destruir. E a gente vai perceber isso aqui. Ainda que tenhamos dias difíceis, ainda que as coisas elas possam parecer muitas vezes desanimadoras para nós, a vitória é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso. Outra coisa que a gente vai entender também é que os inimigos que perseguem a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, eles serão vencidos por Deus. Isso é fato. Vai chegar o fim, ainda que você fale hoje, eu vejo tanta injustiça, poxa, parece que tantas pessoas estão vencendo e, na verdade, elas nem estão a caminho do reino de Deus. Por que isso? Por que aquilo? No fim, irmãos, podem ter certeza que todos os inimigos de Cristo, eles serão vencidos. Eles não estarão herdando a vida eterna, eles não estarão desfrutando do gozo do Senhor. Outra coisa que a gente percebe aqui também é que os inimigos de Cristo, eles terão que enfrentar o juízo de Deus da mesma forma que a igreja. Ambos enfrentarão. E se você ler também aqui Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar muito do julgamento da igreja de Cristo. E do 4 em diante vai falar do julgamento para o mundo. Então, basicamente, o livro é dividido nessas duas faces. Entendemos aqui também que o propósito principal do livro de Apocalipse é o confronto, ou seja, Jesus ele quer nos confrontar através de cada um desses ensinamentos aqui, para que a gente seja derrotado, irmãos? Não, para que saiamos vitoriosos. Eu já falei diversas vezes e volto a repetir aqui, o Senhor ele nos ama e por isso ele nos disciplina, ele cuida de nós. Ele não quer que eu e você fiquemos enganados em nenhuma situação. Pelo contrário, Ele tem prazer de nos conduzir por um caminho de vida. Ele quer que eu e você entendamos cada uma das verdades ditas aqui, para que possamos caminhar, de fato, um evangelho, debaixo dessa palavra, debaixo do evangelho de Jesus Cristo, para que a gente não pereça, mas vivamos toda essa verdade escrita aqui. Bom, quem escreveu então o livro de Apocalipse? Foi escrito pelo apóstolo João, por volta ali dos anos 81 a 96 depois de Cristo. Não se sabe ao certo toda a data, e ele foi inicialmente endereçado, vamos dizer assim, aos crentes daquela época, a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Então, inicialmente, essas cartas foram endereçadas para esse povo, mas você vai perceber aqui que ela não se limitava somente a esse povo, somente a esses crentes, mas ela expunha verdades que diz respeito à nossa história, à nossa vida como cristão também. Então vamos ler junto comigo aí Apocalipse capítulo 1, para que a gente dê continuidade à exposição aí. Vai falar assim, Apocalipse 1 a partir do versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Verso de número 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na presença em Jesus, estava na ilha de Patmos
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Irmãos, você percebe comigo aqui, logo no início desse livro, que João ele estava na ilha de Patmos, por causa do nome do Senhor. Enquanto ele estava lá, a Bíblia fala que no dia do Senhor, ele se achou pelo Espírito e ouviu por detrás dele uma voz forte como uma trombeta. E quando ele ouviu essa voz, a palavra vai dizer que essa voz dizia assim: escreva num livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas, que eram as 7 igrejas da Ásia Menor. Deus ele estava trazendo uma revelação a João ali. Ele estava compartilhando com João coisas que deveriam ser compartilhadas com essas 7 igrejas, com os crentes daquela época. E quando ele endereça essas cartas, antes de fato especificar o que ele gostaria que fosse escrito para cada uma dessas cartas, a Bíblia relata a presença de Jesus ali, naquele lugar. E é tão lindo a gente perceber, porque antes de João ver Jesus, o Filho do Homem ali se apresentando, e determinar aqui e escrever sobre as características que ele viu naquele momento, ele vê os 7 candelabros. E esses 7 candelabros, como está mesmo escrito dentro dessa revelação, diz respeito a 7 igrejas. E depois que ele vê as igrejas, ele vê Jesus ali dentro. E isso fala para mim e para você o quê, irmãos? Jesus está no meio da igreja. Ele está passeando pela igreja o tempo todo. Nós somos a igreja. Jesus está conosco. Ele está passeando no meio de nós. E você vai perceber que diante dessas cartas, Jesus ele estava passeando por meio da igreja, vamos dizer assim. Estava olhando para aquele povo, percebendo cada uma das características que eles tinham, os pontos que eles estavam acertando, os pontos que eles estavam errando, aquilo que era digno de aprovação e também aquilo que era necessário a reprovação, a exortação para o conserto. Então nós precisamos compreender cada um dos ensinamentos presentes aqui, para que a gente reflita sobre o nosso posicionamento como igreja do Senhor. É necessário que a gente se exorte através dessa palavra, para que nós possamos não permanecer no erro, mas de fato ter uma mudança de atitude. Vou tentar ser breve, fazer uma breve introdução aqui também sobre a primeira carta que nós falamos amanhã, só para que você entenda um pouquinho do que nós já dizemos aqui hoje, para que a gente dê continuidade. Mas basicamente, antes de Jesus manifestar esse juízo aqui ao mundo, como eu disse, ele manifestou a essas 7 igrejas. 2 dessas igrejas aqui só receberam elogios, irmãos, que foi a igreja de Esmirna, que é essa carta que nós vamos estudar, e a igreja de Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas, que foi Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu críticas do Senhor, que foi a igreja de Laodiceia. É interessante a gente pontuar aqui que existem desafios que a igreja enfrenta
que às vezes ela nem percebe. E quando eu me refiro à igreja, irmãos, eu refiro à nossa vida. Existem desafios que a gente tem enfrentado que muitas vezes a gente não tem percebido. E corre o risco, se a gente não viver essa autoanálise e não tiver esse discernimento do Senhor, que nós possamos estar aprovados perante Deus, vivendo uma vida reta, para que de fato nós venhamos herdar a salvação, justificados pela fé, e na verdade estarmos afastados da realidade de Cristo, e não ter Ele conosco. Por isso é tão importante eu e você sempre sermos conduzidos pelo Espírito de Deus a essa autoanálise, essa reflexão, para que nós possamos viver de fato uma vida que agrada ao Senhor. Nós não podemos ficar no engano. E o objetivo dessa carta, de fato, de cada uma dessas cartas, é despertar o povo. Bom, ele inicia a primeira carta à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja que ela era ortodoxa no que diz respeito ao ensino da Escritura, mas completamente herege no que diz respeito à atitude para com o outro. Era uma igreja que havia se permitido esfriar o primeiro amor. Então Jesus ele vem e repreende essa igreja. Ele fala assim: ei Éfeso, eu sei que vocês estão praticando muitas coisas que me agradam. Eu sei que vocês estão sendo fiéis à doutrina da palavra. Eu sei que vocês estão de fato sendo conduzidos à revelação plena de quem eu sou através da Escritura. Mas quando isso toca em você, isso não tem movido o seu coração para uma mudança de atitude. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o que é fundamental. Vocês abandonaram a essência de tudo isso. Paulo certa vez escreve aos Coríntios que se a gente não tiver amor, nada disso valerá. Então é muito importante nós entendermos o que o Senhor espera de mim e de você. Eles até conheciam a palavra, eles até eram fiéis à doutrina, eles não se permitiam ser enganados pelos falsos mestres. Mas a palavra vai dizer que Éfeso abandonou o primeiro amor. E aí, Jesus vem e faz e passa, como é que eu posso dizer? Compartilha com João a segunda carta, que é a que a gente vai falar agora, que é a carta à igreja de Esmirna. Esmirna, diferente de Éfeso, por mais que estavam ali numa região muito próxima, ela vivia uma realidade parecida em relação à perseguição, aos desafios que enfrentavam ali. Também estavam fiéis à doutrina, e você vai perceber, mas diferente de Éfeso, a igreja não se permitiu esfriar o primeiro amor, era uma igreja apaixonada por Jesus, e a gente vai perceber isso aqui ao expor a palavra. Esmirna não teve críticas do Senhor, mas mesmo uma igreja que não tem críticas, ela precisa ser encorajada. Por isso o tema da carta de Esmirna é perseverança. Porque ainda que estejamos a praticar coisas que de fato agradam o coração de Deus, nós precisamos perseverar nessa fé, porque não é sobre como começa, mas sobre como nós vamos terminar. Muitos até começam bem, mas não perseveram e não chegam no fim bem. Então nós precisamos manter essa fé aquecida e esse coração em chamas até o fim. Então a carta à igreja de Esmirna, ela tem o objetivo de encorajar os irmãos desse lugar a perseverarem na sua fé, para que de fato eles permaneçam num caminho que agrada ao Senhor, e quando tudo acabar, eles sejam aprovados por Deus. Então é essa carta que nós vamos ler agora, Apocalipse 2, a partir do versículo de número 8, acompanha comigo aí em nome de Jesus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Só até aqui por enquanto. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Ele é o dono da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o cabeça do corpo. Essas palavras vêm dele, de alguém que conhece a sua noiva, de alguém que conhece a sua igreja, de alguém que conhece o seu povo. Não está vindo de um estranho, não está vindo de alguém que não passa tempo com essa igreja. Não, está vindo de alguém que sabe tudo o que esse povo está fazendo. E essa consciência precisa estar no meu e no seu coração. Irmãos, a gente pode esconder qualquer coisa de qualquer pessoa, mas de Jesus a gente nunca vai esconder. Nós podemos nos parecer crentes de verdade para os outros, dentro da igreja, mas Jesus sabe tudo que nós estamos fazendo em secreto.
E é esse Jesus que estava escrevendo essas cartas através da vida de João, alguém que conhecia exatamente as intenções do coração desse povo, as atitudes que eles tinham, os pensamentos que eles tinham na sua mente. Era alguém que conhece todas as coisas, como é hoje ainda. Jesus, ele passeia por dentro dessa igreja. Jesus, ele caminha comigo e com você. Ele sabe os momentos que a gente acerta e ele sabe todas as horas que a gente está errando. Ele sabe se quando a gente ajuda alguém, a gente está fazendo aquilo de bom coração ou para aparecer para o outro. Ele sabe se a gente está aqui sorrindo, mas sai dessa porta falando mal. Ele sabe se a gente de fato vive um relacionamento de fachada para as pessoas ou se dentro do nosso lar a gente ama com a mesma intensidade que a gente posta nas redes sociais. Ele sabe. Ele sabe como a gente cria os nossos filhos. Ele sabe se nós somos pessoas amáveis ou arrogantes. Ele sabe se de nós flui verdadeiramente o amor puro de Jesus ou se nós temos reservas sempre com as pessoas. Se nós não nos permitimos conectar, se nós não amamos o outro como Ele nos ama. Ele sabe. E como alguém que sabe, que ama, que cuida, Ele tem o dever de nos ensinar. E nós temos a obrigação, irmãos, de abrir os nossos olhos, ouvir todo o ensinamento e aplicar na nossa história. Se a gente quer viver o cristianismo de verdade, se nós queremos que essa palavra de fato guie a nossa história e que a gente frutifique o fruto do Espírito de Deus, nós precisamos levar isso a sério. Não é brincadeira. Precisa ser de verdade. E quando ele escreve a essa igreja, ele escreve como alguém que conhece, não só a essa igreja, mas a todas essas igrejas. Não é a opinião de alguém que não vive com, é a opinião de alguém que está o tempo todo com a gente. Por isso é tão importante a gente ter atenção e perceber. E ele começa dizendo assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Irmãos, só coisa fácil aqui? Olha o tanto de coisa que Jesus disse aqui. Primeiro, conheço as suas aflições. Era uma igreja que estava em aflição, uma igreja que estava sofrendo, uma igreja que estava passando por uma grande e severa tribulação. E talvez você esteja passando por isso hoje. Por uma dificuldade, por uma turbulência na sua história, por um dia difícil, por uma temporada difícil, eu não sei. Mas eu sei que aqueles que de fato vivem o Evangelho, eles sofrem consequências também por isso. Porque a gente está na contramão do mundo. Então, de fato, as perseguições vão vir e as aflições muitas vezes vão tentar nos acompanhar. Porém, irmãos, nós precisamos entender que Cristo é a resposta para todas elas. Ainda em aflições, a palavra também diz que aos olhos do homem, eles eram pobres. Era uma igreja que às vezes a humanidade toda olhava e falava assim: nossa, tadinhos, eles não têm recurso para nada. Sem estrutura, pequena às vezes, a gente não sabe, irmãos. Sei que a palavra diz aqui que, humanamente falando, se nós talvez hoje fôssemos lá na igreja de Esmirna, nós estaríamos olhando: poxa, que igreja pobre. Será que não tem gente generosa nessa igreja? Não. Mas Jesus fala uma coisa interessante aqui: mas você é rica. A pobreza aos olhos humanos não diz respeito a uma pobreza espiritual, irmãos. Muitas coisas aos olhos humanos, elas são diferentes do que Deus vê. E Jesus aqui, ele está dizendo de forma muito clara que para ele, essa igreja era riquíssima. E a gente precisa aprender a olhar com os olhos de Jesus o que de fato ele tem visto em nosso meio. Será que a gente tem valorizado mais algumas coisas que não são tão valorosas e desvalorizado aquilo que é fundamental? Aparentemente, essa igreja, ela parecia não ter riquezas para o homem, mas para com Deus, ela era uma igreja rica. Devia ter muitos tesouros celestiais. Uma igreja que priorizava as coisas do reino de Deus. A gente percebe também que é uma igreja que estava sofrendo uma blasfêmia.
Era uma igreja também que talvez estivesse com medo, porque eles estavam a enfrentar um martírio. Uma igreja que estava sendo perseguida ao ponto de serem mortos. Por isso é tão importante essa igreja ouvir cada uma dessas instruções e, de fato, o que o Senhor estava pensando dela ali, porque, irmãos, talvez se eu e você hoje, ou viesse alguém aqui nessa igreja e fala assim, nega o Senhor, senão você vai morrer, talvez você iria negar. Por isso é tão importante a gente ouvir sempre uma mensagem como essa, para que a gente entenda onde a nossa fé está baseada. Também é uma igreja que estava sofrendo, e que o diabo estava tentando lançar alguns deles na prisão para prová-los. E Jesus estava dizendo que eles ainda sofreriam por mais 10 dias. Sofrimentos mais severos. Irmãos, Esmirna estava passando por um período extremamente desafiador. E eu e você talvez, ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar ainda por algum desafio. Então essa mensagem é para que a gente guarde no nosso coração o que fazer quando um desafio grande aparecer na nossa vida. O que fazer quando as coisas parecerem estar indo para o caminho errado, mas na verdade nós estamos conectados à fonte. Como perseverar? O que recebe aquele que persevera na fé? Quais são as promessas do Senhor para aqueles que não negociam princípios, para aqueles que não negligenciam a palavra da verdade, vivem de fato uma vida que agrada ao coração de Deus? Quais são as promessas? O Jesus que venceu a morte, o Cristo ressurreto, estava falando para esse povo aqui, ei, eu morri e voltei a viver, ainda que vocês tenham que enfrentar a morte, não temam, porque vocês viverão comigo. É isso que Jesus está dizendo de forma muito clara para esse povo aqui. Depois de dizer que conhece as obras deles, que está vendo o quanto eles estão sendo fiéis, o quanto eles estão sendo zelosos com a palavra, com os ensinamentos, o quanto eles estão de fato guardando o coração de todo mal, não permitindo que as influências externas penetrem dentro do coração deles, mas de fato estão guardando as escrituras e aplicando todos esses ensinamentos na vida. Jesus vem e fala assim, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, há muitos males que atacam a igreja hoje. Em Éfeso, a gente vê aqui que havia a fidelidade na doutrina, mas a falta de amor. Em Esmirna, eles estavam enfrentando perseguição e morte por causa do evangelho. Mas poderiam ainda ser outros males. Poderia ser esfriamento, poderiam ser heresias, poderia ser imoralidade, presunção, apatia, qualquer outro mal, porque nós somos bombardeados o tempo todo. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que independente do mal que rodeia a minha e a sua vida, Jesus, Ele é o remédio para qualquer mal. Ele é a resposta para a nossa necessidade. Ele é o socorro sempre presente, Ele é o alívio. Ele é a capacitação, Ele é o poder, Ele é a autoridade, Ele é o dono de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nós poderíamos dizer aqui que essa igreja, ainda sendo tão fiel, está passando por uma situação como essa, é injusto, vamos dizer assim. Mas injustiça, irmãos, é se ela passasse por tudo isso e não herdasse a vida eterna. Mas de fato, se você perceber toda essa história aqui, os grandes homens de Deus, eles foram perseguidos também. O nosso próprio Jesus, o Filho de Deus perfeito, irmãos, nele não tinha pecado algum, nele não tinha falha alguma. A palavra diz que ele foi um homem de dores, experimentado no sofrimento. Seria diferente para mim e para você? Não. A gente vai passar por dias maus. A diferença é que nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos. Tem alguém para enfrentar todas essas batalhas comigo e com você. E esse alguém já declarou lá naquela cruz que nós seremos vitoriosos com ele. E nós precisamos aprender a viver como alguém que vai ser vitorioso. Amém? Glória a Deus. Bom, a visão que João teve lembrava os cristãos aqui de que a sua perseverança em meio aos tempos difíceis seria de fato recompensada por Deus com uma vida nova em Jesus Cristo. Irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena perseverar sobre o mal.
Vai valer a pena a gente, de fato, suportar as aflições que tentarem vir contra nós. Não joguem a toalha, não. Não desanimem, não se enfraqueçam. Ainda que vocês estejam a enfrentar tempestades grandes na sua vida, vai raiar o dia em algum momento. E viva por isso, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele não vai nos livrar de ter uma vida com aflições, porque Ele mesmo teve aflições, mas Ele nos diz que tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Não desanimem, não se enfraqueçam, não pereçam, mas sejam renovados dia após dia por essa palavra de vida. Porque se nós de fato dermos ouvido à mensagem de Cristo e não às mentiras que Satanás conta para a gente, nós não viveremos mais desanimados ou enfraquecidos, mas nós seremos renovados e avivados todos os dias, porque em Cristo há esperança e eterna, irmãos. Amém? Glória a Deus. E ele não para por aí, ele vai continuar. E se o grupo de louvor até já quiser subir, pode subir em nome de Jesus. Depois ele continua com uma promessa aqui. Ele vai falar para a gente lá no finalzinho assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, esse refrão aqui, ele vai ser entoado em todas as cartas. Se você ver cada uma dessas cartas aqui, que João, ele foi induzido pelo Senhor a escrever, no final de todas as cartas vai estar escrito assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Deus está falando com a gente o tempo todo. Deus está nos ensinando, Ele está nos confrontando. E se você não está ouvindo Deus, abre essa palavra aqui, abre essa Bíblia. Leia um pouquinho que você vai começar a ouvir o Senhor falando com você. Isso aqui é a boca de Deus para a gente. São instruções vivas para que a gente seja guiado por um caminho de luz. A palavra diz que essa palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela vai iluminar todo o nosso caminhar. Se você não está tendo chão, não está sabendo para onde vai, irmãos, abre a sua palavra. Ouça a direção. Entenda o caminho que você deve andar. Não se desvie dele. Viva uma vida coerente com as instruções de Cristo. Aplique essa verdade no seu cotidiano. Não se permita ser alguém que só conhece a palavra e não vive ela de verdade. O Senhor não quer só que a gente conheça. Ele quer que a gente viva essa realidade. Porque conhecer, irmãos, qualquer pessoa pode conhecer como um livro. Mas o verdadeiro evangelho, ele não está só em conhecer, mas ele está em aplicar tudo aquilo que o Senhor permite com que a gente conheça. Então nós precisamos colocar nossa fé em ação. Por isso que a palavra diz que a fé sem obras ela é morta. Porque se nós não vivermos o que nós acreditamos, o que diferenciará a minha e a sua vida das pessoas que não vivem o Evangelho? Nada. Não é só sobre conhecer. Nós precisamos viver essa realidade todos os dias. E depois que ele fala que a gente precisa ouvir o que o Espírito tem dito às igrejas, ele fala que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Irmãos, no caso de Esmirna aqui, o Senhor lembra a sua igreja que ainda há, que tenham que enfrentar a morte por causa de Jesus, de modo algum sofrerão a morte eterna. Eles serão ressuscitados com Cristo e de fato herdarão a vida ao seu lado. Eles viverão a eternidade ao lado do Pai, do gozo do Senhor. Então ainda, irmãos, que um dia eu e você vamos morrer nessa terra, se Jesus não voltar antes, a gente não precisa temer essa morte natural, porque nós seremos ressuscitados com Cristo e viveremos em corpo glorificado eternamente, entoando louvores ao Senhor e vivendo a realidade de quem Ele é. Irmãos, nós precisamos ouvir o que o Senhor está falando com a gente. Sabe, existem tantas verdades que a gente vai compartilhar aqui ao longo dessa série de mensagens. Hoje pela manhã foi tão especial nós refletirmos sobre a perda do primeiro amor. Tem tantas pessoas, irmãos, eu falo até de mim mesmo, a gente precisa refletir todos os dias sobre onde está o nosso coração. Sabe, será que a gente está fazendo do jeito certo? Será que a gente, quando vai orar, a gente quer orar ou a gente está fazendo por obrigação? O Senhor não quer só que a gente o queira. Ele não quer só que a gente faça, Ele quer que a gente queira fazer. Ele quer que a gente queira estar com Ele.
Ele não quer só que eu e você venhamos no culto, irmãos. Ele quer que a gente queira vir. Porque é a motivação do nosso coração, não pode ser obrigação. Quando você vai estar com quem você ama, você tem prazer, irmãos. Nosso ambiente de oração precisa ser assim. Nosso ambiente de estudo da palavra precisa ser assim. Nós precisamos ter prazer pelas coisas eternas, irmãos. Eu tenho orado muito por uma geração que perca o prazer pelas coisas desse mundo e tenha prazer pelas coisas que são eternas. Sabe, que parem de contar o tempo enquanto vão orar, que parem de cronometrar o momento que vão ler a palavra. Ai, só um versículo hoje por dia basta. Não, 5 versículos por dia bastam e já logo fecha ali, acabou. Irmãos, quando a gente está com quem a gente ama, a gente até perde a hora, não é assim? Com o Senhor precisa ser do mesmo jeito. Se a gente perceber, Éfeso era uma igreja que era como uma esposa que não trai o marido, mas também não devolve amor para ele. Nós não podemos ser assim, irmãos. Não é só sobre fidelidade, é sobre amor, é sobre cuidado, zelo, é sobre se importar. E Esmirna era uma igreja que estava sendo aprovada pelo Senhor. Não teve nenhuma exortação, a não ser o encorajamento da perseverança. Porque não é só como estamos hoje, é como vamos terminar. Um dia a gente pode estar com a chama acesa, ardendo, irmãos. Amanhã, se você permitir, você pode se esfriar. Porque são coisas sutis que a gente permite o mal entrar na nossa vida e a gente sair do caminho que é eterno. Por isso, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E esse era o conselho para Esmirna. Ei, vocês estão de pé, mas cuide-se para que vocês não caiam. O inimigo ainda está ao seu derredor. Esteja atento. Sejam, de fato, sábios nas suas atitudes. Se você se analisou hoje aí e fala assim, não, tá ok, eu estou até bem com o Senhor, eu estou vivendo os princípios da forma correta, amém, irmãos? Permaneça, persevere. Mas se você hoje aí percebeu que existem muitas coisas que precisam ser mudadas, e que talvez como Éfeso, você deixou o amor sair da sua vida, e está fazendo, simplesmente porque virou rotina, mas perdeu o prazer por estar com o Senhor, vamos ter atenção. Ou podem ser outras coisas que você permitiu entrar aí na sua história e que de alguma forma tem te afastado da realidade do Senhor. O que eu sei, irmãos, é que mais um ano está findando. E como todo final de ano, eu não sei se você tem esse hábito, mas a gente precisa fazer um balanço. Sabe, o que deu certo? Quais são as atitudes que você quer repetir no próximo ano? Quais são as coisas que você não se agradou de ter feito e que se arrepende e que não quer levar com você para frente? O que foi aprovado e o que foi reprovado pelo Senhor? Onde a gente está caminhando bem e o que a gente ainda está negociando com Cristo? O que a gente ainda está negligenciando de princípio? Não vamos permitir isso, não. Nós sabemos que o Senhor quer que todos sejamos salvos. Ele não quer perder ninguém, irmãos. Por isso Ele diz, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Se nós tivermos ouvidos, ouvir a voz dEle, irmãos, nós não permitiremos que o erro, ele permaneça na nossa história. Mas a gente rapidamente vai olhar para onde a gente errou, vai se arrepender e vai começar a fazer diferente. Por isso eu e você hoje temos mais uma oportunidade de ter os nossos olhos abertos, de entender os motivos que nós temos de fato, se ajoelhar perante a presença do Senhor, por toda essa glória e majestade, e falar assim, Pai, nisso aqui eu estou falhando demais ainda, e eu preciso melhorar e reconheço isso. E o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que até para melhorar, Ele não exige que a gente melhore sozinho. Ele nos deu um Espírito capacitador, que é o Espírito Santo, e Ele produz vida em mim e em você. Ele atua nas nossas aflições, nos nossos sofrimentos, nas nossas fraquezas, e em poder, no seu poder, Ele aperfeiçoa em nós. Então a gente precisa ter atenção para cada uma dessas coisas. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. O Senhor fala comigo, fala com você, fala com as pessoas que estão lá fora.
com aqueles que querem ouvir, irmãos, Ele está falando. Então que ao ouvir essa canção mais uma vez, você possa refletir comigo acerca da sua trajetória. Sabe? Quem tem sido você quando ninguém te vê? Quem tem sido você quando não tem pessoas ali para que você deve satisfação ou não? Quem tem sido você no seu secreto? Quem tem sido você para o Senhor? Qual é a opinião de Jesus sobre você? Como vimos aqui, Ele é um Deus que passeia no meio da igreja. E Ele está passeando por aqui. Quando Ele olha para você, quando Ele enxerga os seus olhos, o que Ele vê? Você sabe. E eu tenho certeza que eu não preciso apontar nada que você precisa mudar. Mas que Ele, com muito amor, vai falar ao seu coração agora. Tudo aquilo que você ainda precisa ter de mudança de atitude. Para que, a partir do momento que você saia dessa porta, você se lembre de onde errou. E comece agora a praticar de forma correta. Para que, de fato, você viva uma vida que exalte ao nome de Jesus.